Shalom, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais um estudo baseado na Palavra de Deus. Hoje vamos falar de justificação, como é que um pecador culpado pode ser declarado justo diante de Deus. O texto que vamos usar hoje está em Romanos capítulo 3, estaremos lendo de 21 a 28. Sejam muito bem-vindos, famílias queridas, vocês fazem parte desse ministério. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos cubra, que nos revestimos com a armadura de Efésios 6. O sangue de Jesus está sobre cada membro da nossa família, parentela, todos os pertences, objetos eletrodomésticos, e os anjos do Senhor se acampem ao redor da nossa casa, nossa vida, ao redor da nossa família, nos protegendo, nos livrando de todo tipo de mal em nome de Jesus. Irmãos, hoje vamos entrar em uma das doutrinas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Eu quero começar com uma pergunta. Se Deus é perfeitamente santo e nós somos pecadores, como podemos permanecer diante dele sem sermos condenados? Irmãos, escreve a resposta no comentário. Não estou perguntando como posso melhorar, como posso me tornar mais religioso, ou como posso compensar os meus erros fazendo coisas boas. A pergunta é muito mais séria. Como um Deus justo pode declarar justo alguém que é culpado? Deixa no comentário sua resposta. Porque a Bíblia não tenta diminuir a nossa condição. Romanos 3,10 declara: não há justo nem um sequer. Romanos 3,23 acrescenta: pois todos pecaram e carecem de glória de Deus. Então temos um problema, pessoal. Deus é santo, Deus é justo, Deus não chama o mal do bem e nós somos culpados. Como então existe a salvação? Compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, manda para pelo menos 10 pessoas, manda no seu Facebook, no Instagram, convida os outros irmãos, vamos edificar outras vidas, irmãos. De graça nós recebemos, de graça também daremos, amém? Deixe a sua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar, ative o sininho de notificações, para sempre que tiver um vídeo no nosso canal você recebe a informação e também se inscreve no canal se você não é inscrito. Pessoal, a resposta sobre essa pergunta é bem simples. A resposta não está naquilo que nós fazemos para Deus. A resposta está naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E é exatamente aqui que entramos na doutrina da justificação pela fé. Pegou a chave? Presta atenção, fica comigo até o final. Terá a gole da Celeste no final. E essa gole de hoje ela é tremenda. Então não perca. Primeiro, nós precisamos entender o tribunal. Imagine um tribunal. Você já entrou num tribunal? E, gente, eu entrei pelo meu divórcio, que demorou 6 anos. Olha só. Mas olha, o acusado, ele está diante do juiz. As provas estão sobre a mesa. Não existe dúvida sobre a culpa dele. O acusado realmente cometeu um crime, e muito grave. Então o juiz simplesmente declara: você é inocente. Irmãos, isso seria misericórdia? Para você isso seria misericórdia? Não. Seria injustiça. Provérbios 17:15 diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo são igualmente abomináveis ao Senhor. Agora surge uma questão impressionante. Se Deus declara que justificar o culpado é uma abominação, como Deus pode justificar pecadores como nós? Irmãos, Paulo responde em Romanos 3. Em Romanos capítulo 3, você já abriu sua Bíblia? Vamos ler de 21 a 28. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem.
porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você está comigo? Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Vamos parar por aqui? Não, vamos até o 31, assim fica completado. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Irmãos, vou voltar aqui no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Olha, se manifestou sem a lei. Eu paro por aqui. Paulo volta ao assunto principal da sua epístola, a justificação pela fé. Depois de ter provado que todas as tentativas dos judeus se alcançarem a justiça pela obediência à lei fracassaram, o apóstolo Paulo aponta o caminho providenciado por Deus para que todos, sejam judeus, sejam gentios, recebam a salvação. O sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Irmãos, isso não significa que Deus tenha passado por cima de suas próprias leis para redimir o ser humano. Pelo contrário, o seu plano de salvação só foi eficaz porque o Senhor Jesus cumpriu todas as exigências da lei sem falhar em nenhum ponto sequer. Medita em Isaías 42, 21. Por esse motivo, ele pode assumir o nosso lugar e pagar o preço das nossas transgressões com o seu próprio sangue. Isaías 53, 5. Portanto, gente, quem nele crê alcançará a vida eterna. Amém? Amém? É tremendo, gente. Essa epístola é tremenda. Agora vamos falar um pouco sobre a propiciação pela fé. Na antiga aliança, o sangue dos animais sacrificados para a remissão dos pecados não tinha poder para remover as transgressões, mas apenas para cobri-las. Hebreus 10:4. Porém, irmãos, os sacrifícios dos animais que eram levados ao altar apontavam para o perfeito sacrifício que o próprio Deus oferecia no Gólgota para o perdão de todos os nossos pecados e para a salvação da nossa alma. E quando o Senhor Jesus foi crucificado, a justiça divina se manifestou perante todos. Por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus. Assim, aquele que invocar o seu nome será salvo. Leia o capítulo 10 e o versículo 13. Pessoal, é tremenda esse estudo. Poderia ficar o dia inteiro aqui falando da justificação. Paulo responde em Romanos 3 e a resposta está na cruz, em Gólgota. Gente, olha só. Mas agora, depois de passar os primeiros capítulos de Romanos, demonstrando a culpa universal da humanidade, o apóstolo Paulo escreve duas palavras que mudam completamente o cenário. Olha, mas agora, Romanos 3, 21. Até aqui, culpa. Até aqui, pecado. Até aqui, impossibilidade humana. Mas agora, irmãos, algo aconteceu.
Deus entrou na história e Paulo continua. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A salvação não foi uma solução improvisada depois que o homem pecou. Pessoal, toda a Escritura apontava para Cristo. Abraão apontava, os sacrifícios apontavam, a Páscoa apontava, o tabernáculo apontava, o sacerdócio apontava, o dia da expiação apontava. Isaías 53 apontava. Medita em Isaías 53, leia todo o capítulo. Irmãos, tudo caminhava para Jesus. A justiça aqui não vem de nós, olha. Paulo continua, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creiam. Romanos 3:22. Aqui está algo fundamental. O Evangelho não diz, torne-se suficientemente justo e Deus aceitará você. O Evangelho anuncia uma justiça que vem de Deus. Isso destrói o orgulho religioso. Irmãos, porque se eu pudesse conquistar minha própria justiça, não precisaria de Jesus Cristo. Paulo conhecia essa tentativa. Antes da conversão, ele possuía um currículo religioso extraordinário. Em Filipenses 3, ele diz que era hebreu de hebreus, fariseu e irrepreensível quanto à justiça baseada na lei. Mas depois de encontrar com Jesus, ele declarou, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Filipenses 3:9. O apóstolo Paulo descobriu que diante da santidade de Deus, até o seu melhor currículo era suficiente. O exemplo de fariseu e do publicano. Olha, irmãos, Jesus contou uma parábola em Lucas 18 que explica isso de maneira extraordinária. Vai lá e lê. 2 homens entram no templo para orar. Um é fariseu, o outro publicano. O fariseu começa, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Então apresenta seu currículo. Jejuo, dou dízimos, não sou como aquele publicano. Observe que ele menciona Deus, mas sua confiança está em si mesmo, não está em Deus. E agora veja o publicano, ele permanece à distância, nem consegue levantar os olhos e bate no peito e diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13, leia Lucas 18, gente. E Jesus termina com uma declaração surpreendente, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Quem saiu justificado, irmãos? Quem? Qual dos dois? Não foi o homem que apresentou suas obras. Foi aquele que reconheceu que não possuía justiça própria e dependeu da misericórdia de Deus. E somente da misericórdia de Deus. Irmãos, mas Deus não simplesmente ignora o pecado. Aqui está o coração desta mensagem, presta atenção. Deus não olha para nossos pecados e diz, não importa, continua pecando. Importa tanto que Cristo precisou morrer na cruz por nós. Romanos 3:24 diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em quem? Em Cristo Jesus. Gratuitamente para nós. Mas não gratuitamente para Jesus, porque ele pagou um preço alto. Nossa salvação custou o sangue do Filho de Deus. Na cruz aconteceu algo que nenhuma obra humana poderia realizar. Isaías havia profetizado em 53:6, por isso estou te dizendo, leia Lucas 18, leia Isaías 53, medite nesses 2 capítulos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, Pedro confirma em 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E Paulo chega ao coração dessa troca em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, não significa que Jesus se tornou pecador. Ele permaneceu o Cordeiro perfeito, imaculado, mas na cruz carregou judicialmente a culpa do seu povo. Cristo recebeu aquilo que nós merecíamos e, unidos a Ele pela fé, recebemos aquilo que jamais poderíamos conquistar: uma oposição de justiça diante de Deus. E agora acontece a grande troca. Aqui está uma das verdades mais extraordinárias do Evangelho de Cristo. Nessa culpa sobre Cristo, a justiça de Cristo acreditada a nós. Irmãos, por isso justificação não significa que Deus finge que nunca pecamos. Também não significa que Deus nos declara justos porque finalmente conseguimos nos comportar suficientemente bem. Significa que nossa condenação foi tratada na cruz e que somos aceitos diante de Deus em Cristo. Romanos 8 começa exatamente por isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebam uma coisa aqui. Não diz que não existe condenação porque nunca pecaram. Diz para os que estão em Cristo Jesus. Nossa segurança não está na nossa perfeição, irmãos. Ela está na perfeição de Cristo Jesus. Então, as boas obras não importam, Celeste. Importam profundamente. Mas precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no lugar bíblico correto. As obras não são a raiz da nossa salvação. São fruto dela. Você está pegando a chave? Efésios 2, de 8 a 10, deixa isso bem claro. Leia. Somos salvos pela graça mediante a fé, não pelas obras. Mas imediatamente Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Portanto, não fazemos boas obras para sermos justificados. Fazemos boas obras porque fomos alcançados pela graça e agora pertencemos a Cristo. A árvore não produz frutos para tornar-se viva. Ela produz frutos porque está viva. E essa diferença muda completamente o Evangelho. E aqui está a pergunta desta manhã. Em que você está confiando para comparecer diante de Deus? Na sua bondade? Na sua igreja? No seu batismo? Nas suas ofertas? No seu ministério? Ou nas pessoas que você ajuda? No facto de nunca ter cometido determinados pecados? Ou exclusivamente em Cristo Jesus? Responde no comentário. Porque no dia em que estivermos diante de Deus, nenhum currículo será suficiente. Nós precisaremos estar revestidos de uma justiça que não nasceu em nós, a justiça de Cristo Jesus. E então compreenderemos a força das palavras de apóstolo Paulo. Concluímos, pois, que homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28, que acabamos de ler. Esta é a boa notícia, irmãos. O culpado não precisa fingir inocência. Pode confessar sua culpa e correr para Cristo, porque na cruz a justiça de Deus foi satisfeita e a graça de Deus foi revelada. Isso muda completamente a maneira como nós enxergarmos a salvação. Irmãos, justificação não é salvação, que fique bem claro aqui. Aqui precisamos fazer uma distinção fundamental, então presta atenção. Quando Deus justifica o pecador, ele muda a sua posição diante do tribunal divino. Quando Deus santifica o cristão, ele começa a transformar progressivamente a sua vida. Justificação é uma declaração. Santificação é um processo. Declara no comentário comigo. Justificação é uma declaração e santificação é um processo. Não esqueça nunca disso. Na justificação, Deus declara justo aquele que está em Cristo. E na santificação, o Espírito Santo vai conformando esse cristão à imagem de Cristo. Pegou a chave? Espero que sim. Por isso não podemos olhar para
nossas lutas diárias, cotidianas e concluir: Deus só me aceitará quando eu finalmente conseguir ser perfeita. Se fosse assim, ninguém seria salvo, pessoal. Ao mesmo tempo, também não podemos dizer: já fui justificado, então posso viver como eu quiser. Olha, Paulo antecipou exatamente essa distorção em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Romanos 6, de 1 a 2. A graça que nos justifica também nos une a Cristo. Ela não transforma o pecado em algo aceitável. Ela nos tira do domínio do pecado para pertencermos a outro Senhor. Abrão, agora falamos do Abrão, pai Abrão, justificado pela fé. Paulo não inventou essa doutrina. Depois de Romanos 3, ele leva seus leitores diretamente ao Antigo Testamento. Em Romanos 4, ele pergunta: e Abrão? Em Gênesis 15, 6, ele declara: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abrão foi circuncidado depois. A lei de Moisés ainda nem havia sido dada, entendeu? Portanto, sua justificação não poderia depender dessas coisas. Ele creu na promessa de quem? Na promessa de Deus. O apóstolo Paulo explica: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, de 4 a 5. Preste atenção numa expressão impressionante aqui: Deus que justifica o ímpio. Não diz Deus que justifica aquele que conseguiu deixar de ser ímpio por seus próprios esforços. Deus encontra o pecador culpado e o pecador não apresenta salário, apresenta mãos vazias. Ele crê. A fé não é o preço da salvação, mas precisamos ir ainda mais fundo, gente. Fica comigo até o final. Até a fé pode ser mal compreendida, entendeu? Alguém pode pensar: então minha fé é a obra que eu ofereço a Deus em troca de salvação. Não! A resposta é não. A fé não é o preço. Cristo pagou o preço. A fé é a mão vazia que recebe aquilo que Cristo conquistou. Tá pegando a chave? Imagine alguém se afogando. Eu me afoguei num tanque de água quando eu era pequena e fiquei com a trauma, gente. Olha, quase morri por 2 vezes. Olha, imagine alguém se afogando. Depois seria absurdo aquela pessoa dizer: eu me salvei porque estendi a mão. Não. A mão recebeu o socorro. Alguém socorreu aquela pessoa. E quem salvou? Quem salvou foi o Salvador. Da mesma maneira, não somos salvos porque nossa fé possui algum mérito especial. Somos salvos porque o objeto da nossa fé é Cristo Jesus. Irmãos, uma fé fraca depositada num Salvador perfeito continua dependendo de um Salvador perfeito. Por isso, nossa esperança não está na força com que conseguimos acreditar. Ela está naquele em quem cremos, que é Cristo. Davi também conheceu essa bem-aventurança. Paulo então cita Davi. Isso é maravilhoso, porque acabamos de estudar profundamente o Salmo 51. Está no canal, gente, pode ir lá. Davi conhecia o peso da culpa, mas em Romanos 4, Paulo cita o Salmos 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4, 7 e 8. Veja como a palavra se conecta. Gente, no Salmo 51, Davi clama: apaga as minhas transgressões. No Salmo 32, ele celebra: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O homem que conheceu a culpa também conheceu a alegria do perdão. E Paulo usa justamente Davi para explicar a justificação.
o exemplo extraordinário de Zacarias 3. Olha, agora quero levar você a uma passagem que talvez muitas pessoas nunca tenham relacionado com a justificação. Zacarias 3. Olha, temos também alguns estudos sobre o jejum de Zacarias no canal. Pode ir lá conferir. Zacarias 3. O profeta recebe uma visão. Ele vê o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Satanás está à direita para acusá-lo. E existe um detalhe importante aqui. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Zacarias 3:3. As roupas sujas representam culpa. Josué não consegue dizer, minhas roupas estão limpas. Não estão. Irmãos, ele não consegue vencer o acusador apresentando sua própria justiça. Então acontece algo extraordinário. O Senhor ordena, tira-lhe as vestes sujas. E declara, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Zacarias 3:4. Observa aqui uma coisa, Josué não limpa a própria roupa. Deus remove a roupa suja e o reveste. Que imagem poderosa do Evangelho, né, gente? Nós chegamos diante de Deus vestidos com aquilo que Isaías 64:6 chama de justiça semelhante a trapos de imundícia. E Cristo não apenas remove nossa culpa, Ele nos reveste. Isaías já havia celebrado, gente. Isaías 61:10 fala, cobriu-me de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. É isso que precisamos, não maquiagem sobre a roupa suja, não perfume sobre a culpa. Precisamos ser revestidos de uma justiça que vem de Deus. Quem poderá acusar? Agora chegamos a Romanos 8. Paulo pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E responde, é Deus quem o justifica. Romanos 8:33, essa frase é extraordinária, gente. Quem é o juiz supremo? Deus. E o que o juiz fez com aquele que está em Cristo? Justificou. Então Paulo pergunta, quem as condenará? E imediatamente aponta para Jesus. É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Veja a segurança do Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está à direita do Pai e Cristo intercede por nós. Nossa esperança não repousa sobre a nossa capacidade de nunca tropeçar. Repousa na obra consumada e na intercessão daquele que venceu a morte. Isso não produz orgulho, produz adoração. Se você acredita que Deus o aceitou porque você conseguiu ser melhor do que outras pessoas, inevitavelmente olhará para os outros de cima. Foi exatamente o problema do fariseu de Lucas 18. Graças te dou porque não sou como os demais. Mas quando entendemos a justificação pela graça, o orgulho perde o chão. Porque diante da cruz não existe superioridade. O pastor não foi salvo por ser pastor. A mulher de oração não foi salva porque ora mais. O pregador não foi salvo porque conhece mais a Bíblia. O missionário não foi salvo porque renunciou a mais coisas. Todos chegam da mesma maneira, pecadores necessitados da graça. Por isso Paulo pergunta em Romanos 3:27, onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Não existe espaço para, olhe o que eu fiz. Só existe, olhe o que Cristo fez. Isso também destrói a condenação religiosa. Presta atenção. Talvez alguém esteja ouvindo esta palavra e carregue uma vida inteira tentando provar para Deus que merece ser amado. Você ora, mas acha que nunca ora o suficiente. Serve, mas acha que nunca serve o suficiente. Quando falha, acredita que precisa passar alguns dias castigando a si mesmo antes de voltar para Deus. Como se o seu sofrimento pessoal pudesse complementar a cruz. Irmão, escute cuidadosamente.
Você nunca conseguirá pagar pelo pecado que Jesus já pagou. Isso não é licença para pecar. É liberdade para parar de tentar ser o seu próprio Salvador. Hebreus 10:14 declara: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja novamente as duas verdades. Aperfeiçoou para sempre. Posição diante de Deus. Estão sendo santificados. Transformação que continua acontecendo. O cristão ainda está sendo trabalhado, ainda está crescendo, ainda está sendo corrigido, disciplinado, mas sua aceitação diante do Pai repousa em quem? Em Cristo Jesus. Pegou a chave, irmãos? Declara no comentário, peguei todas as chaves. Ouça de novo esse vídeo porque esse estudo é muito profundo. Agora a gole da Celeste toma bem quentinho. Guarda esta verdade no coração, bem dentro do seu coração. No tribunal de Deus você não precisa apresentar um currículo. Você precisa apresentar Cristo Jesus. Você precisa de Cristo, não de currículo. O Evangelho não anuncia: faça bastante coisa, boa obra, para equilibrar as coisas ruins. O Evangelho anuncia: o justo morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Quando Satanás acusa, não precisamos responder: mas eu sou uma pessoa maravilhosa. Essa seria uma defesa frágil. Nossa resposta é: minha esperança está em Cristo Jesus. Quando a consciência lembra o passado, não precisamos negar aquilo que fizemos. Sim, pequei, mas minha culpa foi levada na cruz. Arrependi-me, criei em Cristo e agora não existe condenação para quem está nele. Isso é completamente diferente de autojustificação. Autojustificação diz: eu não sou tão ruim. O Evangelho diz: eu não podia salvar a mim mesmo, mas Cristo é suficiente. Não diminua o pecado para sentir-se melhor. Exalte a Cristo Jesus em todo o tempo. E agora deixo um desafio, o desafio da Celeste. Em que está a sua confiança, gente? Hoje eu gostaria que você faça algo muito simples, mas profundamente sério. Pegue uma folha de papel e escreva: se hoje eu estivesse diante de Deus, por que Ele deveria me receber? Escreve, declara: por que Deus deveria te receber se você estivesse diante dele hoje? Depois responda sinceramente com seu coração e tua sinceridade. Se sua resposta começar com porque eu sou uma boa pessoa, porque eu ajudo, porque eu oro, porque eu frequento a igreja, porque eu não faço aquilo que os outros fazem, pare. Leia novamente Romanos 3. Depois escreva: minha única esperança é Jesus Cristo. Sua morte foi suficiente. Sua ressurreição é minha esperança. E sua justiça é aquilo de que necessário. E agradece. Não peça nada durante alguns minutos, apenas adore, porque quando compreendemos a justificação, a primeira resposta não deveria ser orgulho, deveria ser gratidão. E agora eu faço um apelo: pare de tentar justificar a si mesmo. Talvez você tenha passado anos tentando ser suficiente bom para Deus. Ou talvez tenha feito o contrário, talvez tenha pensado: depois de tudo que fiz, Deus jamais poderia me receber. As duas coisas colocam o foco no lugar errado. Uma pessoa olha para suas boas obras e a outra olha para seus pecados. O Evangelho manda as duas pessoas olharem para Cristo. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas Jesus ressuscitou. E todo aquele que se arrepende e deposita sua fé nele, encontra perdão e reconciliação com Deus. Você não precisa limpar sua vida primeiro para depois procurar o Salvador. Você procura o Salvador porque não consegue limpar a si mesmo. E se hoje você quer entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo, fale com Ele. Não porque uma oração tenha poder mágico, mas porque Jesus salva aquele que vem a Ele com arrependimento e fé. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e não possuo justiça. Não possuo justiça própria, Pai, capaz de me salvar. Não confio nas minhas obras, na minha religião, nem nos meus méritos. Eu creio que morreste na cruz
pelos pecadores e ressuscitastes dentre os mortos. Arrependo-me dos meus pecados e deposito minha fé em ti. Perdoa-me, recebe-me e transforma minha vida. Quero pertencer a ti e seguir-te como meu Senhor. Minha esperança está somente em ti. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, se hoje você fez essa entrega, sinceramente, procure uma igreja bem perto de você que é fiel à palavra de Deus, caminhe com outros discípulos e comece a conhecer profundamente as Escrituras Sagradas. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento, por mais esse tempo na Tua presença. Chegamos diante de Ti sem apresentar currículo, não queremos colocar diante de Ti nossos cargos, nossos títulos, nosso tempo na igreja, nossas ofertas, nossas orações, ou nosso ministério, ou nossas boas ações, porque nenhuma dessas coisas pode apagar o único pecado. Nós reconhecemos, Senhor, todos pecamos e carecemos da Tua glória. Pai querido, mas hoje também celebramos as palavras, mas agora. Obrigado porque a história não terminou em Romanos 3:23. Obrigado porque manifestaste tua justiça em Cristo Jesus. Obrigado porque aquilo que não podíamos realizar, Cristo realizou. Obrigado porque Ele viveu sem pecado. Pai querido, muito obrigado porque foi obediente até a morte. Obrigado porque na cruz carregou a nossa culpa. Obrigado porque o sepulcro não pode retê-lo. Jesus ressuscitou e porque Ele vive, nossa esperança está viva. Pai, nos livra da arrogância religiosa, que nunca olhemos para outro pecador pensando que somos superiores. Se estamos de pé é graça, se fomos perdoados é graça, se conhecemos a verdade é graça, se hoje podemos chamar-te de Pai, é porque Cristo abriu o caminho. Pai querido, arranca de nós toda tentativa de construir a justiça própria. Arranca também a condenação daqueles que verdadeiramente se arrependeram e que estão em Cristo Jesus, mas continuam vivendo como se precisassem pagar pela própria culpa. Que compreendam Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, existe alguém carregando pecados de 20, 30, 40 anos atrás? Alguém que já confessou, já se arrependeu, mas continua acordando com a mesma acusação? Que hoje essa pessoa compreenda. A memória pode permanecer, mas a dívida foi paga. O passado pode fazer parte do testemunho, mas já não precisa definir sua identidade. Em Cristo há perdão, em Cristo há reconciliação, em Cristo há vida nova. Ao mesmo tempo, guarda-nos de transformar a graça em culpa para o pecado. Santifica-nos, corrige-nos, disciplina-nos como filhos. Produz em nós, Senhor, frutos de justiça, que nossas obras não sejam uma tentativa de comprar Teu amor, mas uma resposta de amor porque fomos alcançados primeiro. Pai querido, que sirvamos porque fomos salvos, que perdoamos porque fomos perdoados, que amemos porque fomos amados, que busquemos santidade porque pertencemos a um Deus santo. Visita também aquele que anda, Senhor, fora dos Teus caminhos e que ainda estão tentando salvar a si mesmo. Que hoje suas mãos finalmente se esvaziem, que pare de negociar méritos, que olhe para Jesus e creia. Nós te agradecemos pelo Cordeiro, te agradecemos pela cruz, te agradecemos pelo sangue derramado, te agradecemos pelo túmulo vazio, porque Jesus intercede por nós. E te agradecemos porque chegará o dia em que estaremos diante de Ti, não vestidos com nossa própria justiça, mas encontrados em Cristo Jesus. Por isso, toda a glória pertence a Ele, toda a honra pertence a Ele, toda nossa esperança está nele, Jesus Cristo justo. O seu nome é grande e não há outro acima do seu. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, irmãos? Que você caminhe hoje não tentando conquistar aquilo que Cristo já conquistou, mas vivendo em gratidão por uma graça que jamais poderia comprar.
E guarde esta verdade, a justificação não é Deus dizendo que o pecado não importa, é Deus declarando que para aquele que está em Cristo, a dívida foi tratada completamente na cruz. Se esta palavra edificou você, escreva nos comentários, minha esperança está somente em Cristo, e compartilhe esta mensagem com alguém que ainda está tentando merecer aquilo que Deus oferece pela graça. Adquire meu livro no Amazon, celeste.a.cimedo, da fé, de pé apesar de tudo e da dor à esperança. Adquire, é um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na minha vida. Compartilha este vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Nos acompanhe, porque mais estudos vão seguindo. Deus te abençoe grande e poderosamente, você e toda a sua família.